Boa tarde a todos. Eu fui convidada a falar um pouco sobre as deduções. Nós vamos virar a chave um pouco, agora é outro tributo que nós vamos falar, do ISS, mais especificamente dos serviços da construção civil e tratando das deduções. Bom, eu sou auditora do município de São Paulo, então, no início daqui da nossa conversa, eu vou apresentar o sistema que a gente implantou já tem 7 anos e que foi o primeiro de todos os municípios do Brasil, porque não tinha nada que fizesse um controle sobre essas deduções. E nós vamos ver um pouco mais para frente, quando eu apresentar os resultados, que isso é uma fatia significativa para os cofres municipais. Deixa eu pegar aqui. A construção civil, no município de São Paulo, ela é fiscalizada pela divisão ADISC-C, né? E que está subordinada ao Departamento da Fiscalização na Subsecretaria das Receitas. E tem 2 momentos específicos para apurar o ISS da construção civil. O primeiro momento é quando a gente está fiscalizando o prestador de serviço, é aquele que emite a nota e é ele que faz uso da dedução. Essa fiscalização é determinada por um período e abrange não especificamente uma única obra, para todas as notas que ele emitiu. Vamos analisar a ECD dele, os contratos e especialmente as deduções. E um segundo momento é quando a gente vai fazer a apuração do ISS, se ele está corretamente recolhido no momento em que o dono da obra vai solicitar o habite-se. Veja, a gente ressalta, não é um outro ISS. A gente vai fazer a apuração do ISS daquela obra. E quem está sendo fiscalizado nesse momento é o dono da obra como responsável solidário. Então, focando nas deduções, a gente tem a previsão das deduções na legislação municipal, no decreto 53.151. E lá tem claro, né, o município de São Paulo permite a dedução de materiais incorporáveis aos imóveis fornecido pelo prestador. E também é permitido a dedução das subempreitadas, já tributadas. Também nos parágrafos 5º e 6º do artigo 31, tem claro lá o que não é dedutível. O que acontecia antes da implantação do sistema, gente? O prestador de serviço, ele emitia a nota dele e tem o campo lá de deduções. Só que não tinha nenhum controle, nada no sistema, então o prestador de serviço ele poderia inserir ali naquele campo o valor que ele entendia. Ou seja, se ele está emitindo uma nota de R$10.000, ele poderia deduzir até 999, se quisesse. E era um campo aberto. Nada impedia que ele emitisse essa nota. E o que significava esse montante, né? O que é isso? O que o município está permitindo? O município de São Paulo permitia que estava se cadastrando como dedução e, obviamente, reduzindo a arrecadação do ISS, sem esse controle já no momento da emissão. Nada mais, nada menos que 6.340 por ano. Né? É um valor significativo. Esses 6 bilhões de dedução representa nada mais, nada menos que uma redução de 317 milhões no recolhimento do ISS. Bem razoável para ter uma porta aberta e, vamos falar, sem controle nenhum. Sem controle nenhum não era. Por quê? Como e quando vamos apurar a legitimidade dessas deduções? Só, única e exclusivamente, no momento que é aberta uma operação fiscal. Mas veja, a cidade de São Paulo
com um faturamento que a gente, com uma declaração de dedução nesse montante, tem muito contribuinte da construção civil para fiscalizar. E a gente não tem braço para fiscalizar, para deixar essa porta aberta aí. Então, foi por esse motivo que a gente desenvolveu um sistema, mas baseado em quê? Né? Porque o que nós vamos fazer? Qual que é os principais apontamentos durante a fiscalização que a gente via? A gente viu que gastava-se um tempo enorme, porque tem muito documento para olhar várias notas que ele apresentava, e muitas vezes o contribuinte não tinha sequer uma memória de cálculo, né? Tá lá, ó, ele fazia conta de chegada, né? Ó, eu declarei, você apresenta as notas dessa declaração. Tem a declaração lá do período que envolvia de 4 a 5 anos a fiscalização que a gente fazia, que a gente faz, né? Aí o que acontece? Na hora que ele vinha com aquela torre, né? Um vendaval, uma loucura de notas, a gente apurava o quê? Apurava que ele utilizava, a gente viu lá o que é permitido deduzir: materiais incorporados, subempreitadas já tributadas. Só que na hora que a gente via, não ia apurar a legitimidade, e a gente via tudo que podia, qualquer coisa, tudo que entrava na obra, era jogado ali na planilha, porque está fazendo conta de chegada para comprovar a dedução. A gente também, com relação à subempreitada, o que acontece? A gente tem uma obra, quando o dono contrata um empreiteiro, um construtor, muitas vezes esse construtor tem uma subempreitada, que podia ser de subempreiteiros localizados em São Paulo e também fora do município. Como controlar isso, né? Estava totalmente descontrolado. E uma coisa que a gente verificava também é que subempreitada é o serviço da construção civil, né? Só que o contribuinte fazia o quê? Colocava um monte, tudo que era serviço executado na obra, é subempreitada. Não, não é. Subempreitada da construção civil tem que ser o Código da Construção Civil. Serviços de paisagismo, vigilância, fornecimento de refeição, transporte, retirada de entulho, são todos serviços que têm o seu próprio item na Lei Complementar 116. Ou seja, não é subempreitada. E, ao mesmo tempo, tinha uma infinidade de materiais que ele colocava lá, que também não era material incorporado. Parou? Não. Além disso, a gente verificou que várias notas, né, que ele apresentava lá, tinha data de emissão após a data da nota de serviço. Isso tudo, coisas que um sistema simples pode barrar. Não precisava nem ser tão complexo. Também a mesma nota utilizava como dedução de mais de uma nota, tudo muito bagunçado. E foi, então, com esses apontamentos que a gente fez o desenvolvimento desse sistema, que a gente foi denominado como Siscom. Só que, assim, esse sistema ele está dentro do próprio sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. Só que, para isso, uma das coisas que a gente perdia muito tempo era tentar descobrir cada nota de qual obra que era. Então, para isso, foi criado também um sistema de cadastro de obra. Por quê? Porque, assim, ia ser criado... para cada nota já estava discriminado, então ele não poderia usar jamais a mesma nota para mais de uma obra ou até mesmo para mais de a mesma dedução para mais de uma nota. Bom, os destaques desse sistema é exatamente isso. Cada obra tem o seu cadastro e também tem a declaração
das notas dedutoras antes de se emitir a nota fiscal eletrônica. Qual que é o fluxo de apuração desse sistema, né? Como é que vai funcionar para se apurar a dedução? Nós temos, então, a obra, onde o dono contratou um construtor. Esse construtor recebe materiais, todos os materiais que se usa na obra, que a gente viu que não só os incorporados. Só que ele gera o RMD, que é o registro dos materiais dedutíveis. E coloca a que obra ele se refere. Dessa forma, vai lá para o reservatório de notas, né, do reservatório dessa obra, todas as notas de materiais dedutíveis. O que mais é dedutível, gente? A subempreitada. Quando é uma subempreitada de um prestador de São Paulo, o prestador de São Paulo ele só vai fazer o quê? Acrescentar na emissão da nota dele o número da obra, que também vai direto lá para o reservatório, para o repositório. E, por fim, as notas emitidas por prestadores fora de São Paulo. Os prestadores fora de São Paulo não têm acesso ao sistema de nota fiscal de São Paulo. E ele não tem nem que cumprir nenhum regulamento que São Paulo determina, porque ele é estabelecido fora. Então, ele vai continuar emitindo a nota normalmente, porém, desde 2011, o tomador de São Paulo, quando pega um serviço de um prestador de fora, ele tem a obrigação de emitir uma NFTS, nota fiscal do tomador de serviço. Por quê? Porque o ISS é devido no local da obra, então é devido para o município de São Paulo, e quem é responsável tributário pelo recolhimento é o tomador. Então, ele já emitia essa nota. A única diferença é que, após o sistema, ele teve que colocar o número a que obra se referia, para que tudo que fosse dedutível tivesse no sistema. Dessa forma, quando esse prestador de São Paulo vai emitir uma nota, antes dele emitir a nota fiscal, ele vai fazer a seleção das notas dedutoras que ele quer utilizar, finalizar com encapsulamento, ou seja, ele fecha essas notas no encapsulamento e assim ele pode emitir a nota dele apenas indicando a obra que ele está tratando e vai ter toda a disponibilidade lá para poder deduzir. Mas não vai ter mais o campo de deduções livre para ele deduzir o que ele quiser, se não comprovado ou declarado anteriormente. Esse sistema foi implantado em 3 etapas, até porque o setor da construção civil é um setor forte e a gente tem que fizemos paulatinamente para não ter transtornos com relação ao sistema. Bom, o primeiro momento que nós, em novembro de 2016, nós colocamos o sistema de cadastro de obra para ele começar a lançar as obras. A segunda fase foi em fevereiro de 2017, que ele teria que emitir as notas com o número da obra. Caso ele não emitisse a nota com o número da obra, ele não teria essa nota lá no repositório. Então, a partir de abril, que era quando o sistema ia estar 100% em andamento, ele não teria como utilizar essa dedução. Ou seja, o que foi a grande diferença que o sistema fez? O campo de deduções não é mais aberto para qualquer valor, ele tem que estar declarado as notas dedutoras anteriormente. E temos o campo lá também na nota, e também temos todas as notas no sistema, separado por obra. Essa é uma ferramenta para a administração? Mas também é uma ferramenta para o contribuinte. Ele tem, no próprio sistema, ele tem vários controles que ele pode fazer, a gente costuma dizer
que ele já resolve durante a obra tudo que ele precisa comprovar, o dono da obra, que ele tem que comprovar quando ele vai pedir o habite-se, que é a verificação final, se tudo que ele, de fato, utilizou está amparado em alguma nota. Bom, o que o Siscom trouxe? Transparência, que aqui já foi falado bastante, que é um dos pilares, né? A gente tem a consulta eletrônica, a totalidade das deduções de todos os contribuintes, em qualquer momento da obra que tiver. Disponibilizou ferramentas de análise e monitoramento das deduções legais sobre os serviços de construção civil. Aqui, gente, é muito importante falar que antes disso daqui, a gente tinha as malhas, né, de operação fiscal, só que era um tiro no escuro, porque a gente fala, ó, essa empresa está deduzindo 60%, 70%, vamos abrir operação para ela. Até 80% aconteceu uma vez, tinha 80% de dedução, vamos abrir a operação. Foi, assim, uma verdadeira loucura, que tinha muita nota para se verificar e muita nota que ele apresentou, em torno assim, de 20 mil notas num período curto. Nada foi apurado irregular, ele tinha direito àquilo lá. E, ao mesmo tempo, teve uma outra operação que a dedução nem era tão grande, era 20%, só que ele não conseguiu comprovar nem nada. Tudo que ele apresentou não era dedutível. Ou seja, sem um sistema que tenha as informações antecipadas, a gente não consegue direcionar, olha, na nossa malha fiscal. Depois de implantado o sistema, a gente tem essa tranquilidade de ir direto ao contribuinte que está sonegando. Com isso, a gente melhorou, otimizou, com certeza, a mão de obra da fiscalização. Mitigamos a utilização das deduções indevidas, consequentemente, diminuindo a sonegação e aumentando a arrecadação do setor. Aí, quanto que foi isso daí, gente? Para a gente poder avaliar e ver, isso é importante, vale esse tempo, vale essa preocupação. A gente vê aqui que no período anterior à implantação do sistema, a média de dedução era 30%, 29,95%. Ali o colorido são as 3 fases da implantação. Logo no mês de abril de 2017 da implantação, esse valor de dedução caiu de 30 para 17,56. Considerável, tudo bem, o pessoal está se adaptando, isso aí acho que ainda vai aumentar um pouco mais. Mas se a gente verificar nos anos seguintes, né, com 12 meses, ele foi para uma média de 19, né? E vem se mantendo, olha, 24 para 3 anos, né? 4, e essa média não tem passado dos 19%. Que a gente apurou aí, nós temos 7 anos, né, do sistema. E quando a gente está pensando, olha, reduziu esse percentual, mas como se comportou, né? Quais faixas que mais diminuiu? Como é que foi o comportamento? Aí a gente tem aqui no gráfico de pizza que em 2016, que foi o ano anterior, cerca de 51% não tinha dedução zero, não deduzia. E em torno de 30%, 28% estava entre 0% e 40% na dedução. Em 17, que era o sistema já andando, já passou para 61% dos contribuintes a dedução zero, ou seja, tinha gente deduzindo porque estava deduzindo. Ele fatura pouco, nós não temos mão de obra, nós não conseguimos fiscalizar aquele de acordo com o faturamento, tem que ser o custo-benefício. Só que na hora que você breca no sistema, aí a coisa já começa a mudar. Ou seja, em 17 a gente tem 61
que não deduz, e até aquela da faixa maior já também caiu para 20 e... Não consigo ver daqui, ficou bem ruim mesmo. Mas, como já foi falado, está lá no site, né, para vocês poderem ver. E o comportamento, nos demais anos, foi só melhorando e aumentando com relação àquele que não deduz. Porque, além disso, a gente tem o quê? Uma malha fiscal muito mais eficiente. Então, aquele que estava, mesmo que deduzindo pouco, se aquilo ali está no sistema, a gente não precisa nem abrir uma fiscalização, a gente puxa, porque isso tudo é através do... Ele não entra declarando, digitando, é com XML da nota. Ele levanta o XML da nota e aí o próprio sistema faz a leitura daquilo que estão declarando e que não era para ser declarado. Bom... 2022 nós tivemos aqui, olha, com relação aos anos anteriores, que já estava em torno de 68, 67, foi exatamente que parece que deu assim uma relaxada, né, 22 e 23, mas que geraram várias fiscalizações que também deu uma apurada de que aquilo não era bem assim. E 2024 voltou a subir, que a gente vai falar mais no finalzinho, quando eu vou falar sobre a evolução jurisprudencial das decisões com relação à dedução. Bom, antes de falar em cifras, né, eu falei em percentual, eu coloquei isso aqui para dizer que a gente também lançou esse sistema num momento muito ingrato para a construção civil. Ele estava só na descendente. Então, ainda assim, só um alerta de que é um valor que entendo ser bem significativo e que, no momento melhor, né, que é o que a gente está parecendo que está tendo agora, vai ser um valor bem maior. Bom, o que a gente viu? O faturamento das empresas, aqui é importante falar em faturamento e não ver só a dedução, tá? Como eu mostrei, estava numa descendente, né? Estava num momento de crise. Então, o faturamento das empresas, 2017 até 2021, teve uma queda, né? Uma não, vários anos de queda. E apenas em 2022 é que o faturamento está positivo, né? Isso significa o quê? Que acumuladamente essa queda representa 3 bilhões 174, mesmo considerando já essa ascendente que teve aí de 22 até agora o primeiro semestre de 24. Olhando isso daqui, conjuntamente com a queda da dedução, a gente vê claramente, olha, um exemplo, em 2017 caiu 18% o faturamento, porém caiu 41% a declaração das deduções. E nos períodos ali de 22, 23, 24, nós estamos tendo, na verdade, um incremento, porém, é uma queda, tudo isso comparado com o ano anterior, que é o 2016, tá, gente? Ou seja, se a gente viu uma queda de 3 bilhões no faturamento, nós tivemos uma queda muito maior nas deduções, que foi cerca de 16 bilhões e 700 milhões. O que repercutiu, é lógico, na arrecadação. Caiu muito mais as deduções do que caiu o faturamento. Então, nós tivemos, comparando com 2016, um acréscimo no recolhimento de cerca de 674 milhões. Mesmo com queda, num período de crise, a Prefeitura do município de São Paulo conseguiu crescer no recolhimento do ISS da construção civil. Aqui era só a título ilustrativo, né, porque ali a gente está analisando só o faturamento e a posição das empresas não optantes do Simples Nacional e que tem um ISS maior que zero, ou seja, não conta com as empresas que fazem têm o benefício de isenção ou imunidade.
E aqui, então, a gente dividiu, olha, se a gente analisasse só as empresas que não declaram nada de dedução, só as notas, a gente não teve um decréscimo, não teve uma queda no faturamento, muito pelo contrário, teve um acréscimo. Por quê? Houve a migração de muitas empresas que estavam deduzindo que pararam de deduzir. Né? Houve um acréscimo de cerca de 21 milhões. A gente sabe que não era isso no contexto geral, porque estava em crise. Eu mostrei ali no slide anterior que teve uma queda de 3 bilhões. Ou seja, a queda estava toda voltada naquelas empresas que estavam deduzindo, né? Cerca de 24 bilhões, na verdade, que declaravam com dedução, e que aumentou as que não declaram, cerca de 21 bilhões. Isso aqui mais para verificar lá o anterior. Agora, falando em cifras. Se a gente teve, né, uma queda de 3 bilhões e 100 milhões no faturamento das empresas, era previsto, então, que a gente tivesse tido, nesse período, uma queda de 111 milhões no ISS. Porém, como eu já mostrei ali, a gente teve um aumento de 674 milhões, o que representa, então, um ganho real com o sistema num período de crise, né, totalmente recessão da construção civil, teve um ganho de 785 milhões. E se a gente quisesse ser conservador, mas tirar esse período, a crise, né, o fator crise, a gente verificaria que só transformando o faturamento igual para todos os anos, desde 2016, que já é bem conservador, porque a gente já estava na queda, tá? Representaria um ganho potencial de 1,175 bilhões de acréscimo. E aqui a gente ficou muito satisfeito, porque isso significa cerca de 170 milhões, que seria o incremento anual, né? E a nossa previsão com a implantação do sistema era que seria cerca de 100 milhões, quer dizer, estava muito além do que até a administração estava achando que estava tendo de fuga, de sonegação. Mas, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas o que a gente apura, o que a gente destaca também, que esse não é um número assim, ó, a prefeitura teve esse ganho de R$ 785, mas é um ganho que a gente para sempre vai só acrescentar, é uma PA. A gente teve 170, 170, 170 a cada ano. E vamos somando isso. E em momento que nós verificamos aqui, quando não tiver, né, nós estamos numa crescente agora, a construção civil está retomando, esse número só tende a aumentar, ou não vou dizer uma PG, mas no mínimo uma PA nós temos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho essa evolução no entendimento das deduções de materiais dos tribunais superiores. Por que estamos falando isso, gente? Porque muda também consideravelmente. Eu comecei mostrando a legislação de São Paulo, o que ela permite deduzir, né? Materiais incorporados, né? Fornecidos pelo prestador de serviço. É isso que a legislação fala. Acompanhando já o que já vinha desde o decreto anterior à Constituição, que é exatamente por conta dessa interpretação do STJ e do STF que está tendo muitas reviravoltas e que, nesses últimos anos, vai ser bastante benéfico para o município, porque agora acho que eles bateram bem o martelo, o STF e o STJ, com relação sobre a delimitação de materiais fornecidos pelo prestador. Vejam, até 2010, o STJ ele tinha um entendimento mais restritivo.
com relação ao que era dedutível, né? O que significa os materiais fornecidos pelo prestador. Esse entendimento dele bem restritivo era com relação a se há incidência do ICMS, ou seja, o prestador produziu esse material fora do canteiro de obra e ele tem a incidência do ICMS, isso aí não entra na base de cálculo do ISS, então, portanto, ele é dedutível. Mas aqueles materiais que são adquiridos de terceiros ou produzidos ali dentro do canteiro, que não tem um destaque do ICMS, ou seja, na relação prestador e tomador, esse daí não é dedutível. Essa, exatamente, eu destaquei aqui, ó, a jurisprudência do STJ. Bom, eu digo até 2010, né? Por quê? Exatamente em 2010, aqui, inclusive, esse entendimento restritivo do STJ, ele foi sumulado, a súmula 167, com relação aos serviços de concretagem. Serviço de concretagem é serviço de construção. Bom, por que isso foi até 2010? Estava bem pacificado ali no STJ, porque não tinha nenhuma decisão do STF que mudasse qualquer coisa. Porém, em 2010, numa decisão monocrática da ministra Ellen Grace, ela sinalizou com a constitucionalidade da dedução dos valores dos materiais de forma ampla. Não tinha qualquer delimitação com relação ao que poderia ser deduzido. Bom, com essa decisão monocrática da ministra Ellen Grace, o STJ ele se adequou às decisões dele. Eu coloco aqui como exemplo que, alinhada à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui em 2011. A partir de 2011, é bom destacar, gente, e lembrar bem esses períodos, tá? Em 2011, então, o STJ caiu o que eles diziam que estava pacificado dentro do STJ. Bom, acontece que, ainda nos mesmos autos em que a Ellen Grace sinalizou, né, como a dedução total, a forma ampla de deduzir, o STF ele reconheceu ali um tema de repercussão geral, que é o tema 247. E isso daqui, gente, é o grande salto que dá, porque em julho de 2020, a gente estava falando de 2010, mas só em julho de 2020 é que o pleno do STF, né, foi lá e decidiu, esclareceu, olha, vou pular aqui para ver, ó. Em julho de 2020 tem a decisão aqui do STF com relação ao tema de repercussão geral, aonde ele coloca o quê? As deduções de materiais são constitucionais? São. Ele é constitucional o artigo 9º do decreto 406. Foi recepcionado pela Constituição Federal. Portanto, não se inclui na base de cálculo ISS dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador de serviço da construção civil. Só que não foi só aí que ele parou. Ele disse que a delimitação dos materiais fornecidos pelo prestador, né, atualmente é o artigo 7º da lei complementar, deve ser definido por quem? Pelo STJ, porque é quem cabe julgar julgar as questões afetas à interpretação de lei federal. Portanto, com isso, deu mais um saltinho, tá, gente? Porque ele foi julgado em julho de 2020, só que só tem o trânsito julgado agora em fevereiro de 2023. Então, em abril de 2023, com base nesta decisão, né, e o trânsito julgado,
a STJ voltou à forma restritiva, com o entendimento deles. E eu estou apresentando aqui exatamente numa decisão da primeira turma, que volta a dizer que não é possível deduzir materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializado com a incidência do ICMS. Essa é uma decisão da primeira turma, e a gente sabe que quem julga matéria tributária no STJ é a primeira e a segunda turma. Em maio, teve então a decisão da segunda turma, também na forma restritiva. E fala claramente que a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo é o preço de serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzido pelo prestador fora do local e por ele destacadamente comercializado com incidência de ICMS. Bom, então a gente entende que está agora bem pacificado, e isso é de fato uma grande diferença, porque a maioria, se a gente for analisar as fiscalizações, cerca de 99%, o que eles estão deduzindo não é material produzido fora da obra pelo prestador, é material adquirido e empregado ali na obra. Então, a tendência é cair muito, mais ainda, esse valor da dedução. Com base nisso, nessas decisões, o município, a Fazenda de São Paulo, publicou o parecer normativo 3 de 2023 em dezembro, exatamente exteriorizando exatamente essa mudança de interpretação. Ou seja, o sistema está travado, o Siscom, agora vem a importância novamente do Siscom. O Siscom está travado para que não aceite esses materiais que são apenas adquiridos. Não está travado ainda, porque é recente, ia ser muita briga na justiça, o sistema está admitindo. Porém, o contribuinte, quando ele vai emitir a nota, ele recebe um pop-up lá dizendo que tem o parecer normativo e que aquilo ali está sujeito ao ISS. Porém, deixa que ele declare para emitir a nota. Isso está tudo no sistema, é declaração. A gente tem, como a Franciele falou, 5 anos, né, para homologar, e estamos caminhando e acompanhando, né, porque temos alguns mandados de segurança, mas que ainda está sendo no decorrer aí. A gente viu que começou em 2010 e acabou em 2023. Então, mas a gente tem tudo isso que não vai deixar decair. Temos 5 anos. Se até no 4º ano, 5º ano, nada tiver decidido, se não tenha chegado, que eu acho muito difícil, porque, inclusive, o TJ de São Paulo também já está acompanhando essa linha. Então, como interpretação, nós não mudamos a legislação, porque na legislação de São Paulo fala exatamente como está lá na lei complementar. Materiais produzidos, materiais fornecidos pelo prestador. Mas há uma delimitação que a própria STJ já colocou. E o STF diz que isso é matéria do STJ. Então, nesse parecer normativo, publicado em dezembro, a gente define, mas é interpretativo, né? Então, não mudamos a legislação. É só... Está valendo, e se chegar, como a gente está esperando chegar lá, está agora em alguns mandados que a gente teve, mas vamos ver. Eu acho que, com relação às concreteiras, isso está mais do que definido, porque já tinha, inclusive, uma súmula do STJ, mas estamos caminhando, só tem 6 meses do parecer, então vamos ter que aguardar como é que vai ser, né? Mas também temos a tranquilidade que está tudo no sistema e que a qualquer momento a gente ou abre fiscalização, acabou o tempo.
Eu só vou apresentar aqui o que é que deu no primeiro semestre, que a gente só tem um semestre. A gente vê que já teve um aumento, né? O que estava dando em torno de 61 passou para 65, mas porque o sistema está aberto. Ou seja, nós tivemos um acréscimo de 18% no faturamento das empresas e apenas 7% nas deduções. Isso já está dizendo, confirmando aquilo que está no outro. A legislação aplicável ao sistema, ao parecer, a gente também deixou, e para não avançar mais, eu fico à disposição de alguém que queira mais detalhes, a gente pode conversar, e a gente também está, a fazenda no município de São Paulo está aberto a visitas, se quiserem conhecer o sistema um pouco mais. Obrigada a todos.